Olá, saudações, salute! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, sou um crítico literário, escritor, bacharel em letras, servidor público, e neste canal nós falamos de crítica literária e estamos aqui também falando de dicas de leitura. Inclusive é o desafio 2025 que é ler esse tijolo aqui, ó, Um Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, que é austríaco, né? E vai falar lá da geração modernista, né? São os anos 30. Aliás, a história se passa antes da Primeira Guerra Mundial, mas, né, a redação do livro é nos anos 30, né? Era do jazz, etc. E nós estamos num país imaginário, a gente sabe que é a Áustria, né? Mas é a Cacânia, né? É o K und K, né? É o famoso trocadilho Kaiserlich und Königlich, né? Que é mais ou menos o imperial e o realeza, né? O real, né? Então é um trocadilho, né? Kaiser, lembrar que Kaiser é o nome do imperador, né? O Tsar, né? Também, que é baseado no César, né? Então imperador. Tem que lembrar que é uma dupla monarquia, né? Ali era Áustria-Hungria. Áustria-Hungria, hoje tem a Áustria e tem a Hungria, né? E tinha vários países ali, né? Aliás, não tinha, eram províncias, viraram aqueles vários países, inclusive no Balcãs, né? República Tcheca, etc. Então, nessa época aí, então lembrar que o Império Austro-Húngaro acabou justamente com a Primeira Guerra Mundial. Acabou o Império Alemão, né? Tem aquelas revoluções, etc. Então, a gente parou então aqui no 24, na revisão rápida, né? Que a personagem nova entrou, que é a Diotima, é a senhora Tuts, né? Ela é a esposa de um funcionário. Ela tem salão, né? Salões assim, salões de social, vida social, que lembra aqueles salões lá de Paris, né? Que o Marcel Proust, né? Lembrar que esse romance, toda uma atmosfera assim, dos romances modernistas, né? O Bealin, Alexanderplatz, tem o Ulisses, né? Cenas de cidade, Ulisses, e muita filosofia. Então, um romance que tem literatura e filosofia, ainda mais essa parte que nós estamos lendo, que vai lembrar muito Thomas Mann, porque tem muita narração e muita digressão. Então, há uma narração, há um diálogo, há alguma coisa, e depois capítulos com digressões, pensamentos. Inclusive ele até fala, é difícil narrar um personagem pensando. Então, vários momentos, o Ulrich, né, que é o personagem aqui, um homem de 32 anos, que estuda matemática e tal, só que ele tem uma vida de cidadão comum. Ele é um cidadão comum, né? Ou seja, uma pessoa que tem nenhuma qualidade excepcional. E aí a gente vai conhecendo justamente esse monte de personagem ao redor do Homem Sem Qualidades, né? Que é o Ulrich, que realmente não tem nada em destaque, né? Assim, que ele tenha feito, né? Igual o Hans Castorp. O que tem o Hans Castorp? É um jovem que foi visitar um primo doentado num sanatório e tal. E aí tem algumas personalidades lá, né? O Settembrini, o Leonafta, eu esqueci sempre, o Meyerheer, né? O Meyerheer lá, o Thomas Mann, imagino que tenha sido umas referências aqui para criar esse mundo da literatura e da filosofia junto, né? É a mesma época ali, lembrar que o Thomas Mann publicou o Montanha Mágica em 24, né? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, e o livro acaba justamente nas cenas da Primeira Guerra Mundial. Muito bem, esse livro então, a história acontece antes, nós temos aqui várias pessoas se organizando, entre nobres e plebeus, né? Bancários, grandes industriários, burgueses, porque eles querem fazer um ano austríaco, né? Eles querem fazer uma grande celebração ali para o rei, lá para o imperador. E ao mesmo tempo, lá na Alemanha também, né, esperavam fazer a grande festa em 1918. A gente sabe muito bem que em 1918 não terá mais a Alemanha Imperial, e não terá mais o Império Austro-Húngaro, não terá mais o Império Otomano, né, vai acabar tudo ali na Grande Guerra que teve, a Grande Guerra. Depois tem a Segunda Guerra Mundial ainda, né, então vejam isso. Muito bem. Então no salão lá da Diotima, que agora é a paixão, né, do Ulrich, então ele vai romper com a Bonadeia. A Bonadeia é a amante dele, né? E aí, essa Diotima é tipo a Madame Bovary, assim, uma Madame Bovary que tem um salão, né, assim, de vida social. E ela é uma mulher progressista, uma mulher, né, à frente do seu tempo, uma mulher com ideias diferentes, uma mulher que se impõe na sociedade, né? Ela é muito instruída, a leitura, né, gosta muito de ler. Então os homens passam a respeitar, e nesse salão eles vão conhecendo, né, por exemplo, os nobres conhecem os homens ricos, etc, né? E a gente sabe que vai ter muito casamento entre filho de nobre com homens ricos, né? Tem essa coisa aí. E aí vai aparecer um outro personagem, que é o Dr. Paul Arnheim, que vai ser um amante da Diotima. Diotima é uma mulher assim, né, à frente do seu tempo e tal. E aí as grandes ideias que eles vão ter para formar a ação paralela, que é justamente promover essa grande festa patriota que vai unir todas as classes sociais, né? Então é isso aí.
Aí vai ter o Rich pensando, né, onde ele vai participar em tudo isso, qual que é a parte que ele participa em tudo isso, e aí é a questão do narrador falando, como é que eu vou narrar um homem pensando, né? Como é que eu vou colocar aqui um personagem pensando? E nisso o Rich tem muitas preocupações paralelas. Por exemplo, ele fica imaginando o julgamento lá de um grande criminoso, né? Assim, um carpinteiro lá que chama Moos Brugger, que ele é um criminoso, assim, um psicopata, né? Um cara que ele exerce uma certa repulsa e uma certa atrativo, fascínio com os personagens, principalmente o Rich e, por exemplo, a gente vai ver lá a Clarice, né? A Clarice que é casada com Walter, que são músicos, tem umas cenas aqui assim. E aí, nesse tempo também o Rich fica pensando no passado, ele vai lembrar de um caso, uma fé que ele teve com a mulher de um tenente, né? Então ele vai lembrando as coisas assim, a narrativa vai e volta, porque é a mente humana, as memórias. Aí lembra muito Proust, né? Aqueles romances também da Virginia Woolf, em que a personagem vai transitando, uma coisa lembra a outra, né? Então ele vai lembrando que essa questão dele estar rompendo agora com a Bona Ideia e passando a se apaixonar pela Diotima. Ele lembra quando era jovem, lá com seus 20 anos, né? Assim, uma década antes, ele se apaixonando por essa mulher aí do Major. Muito bem, aí o Rich fica preocupado com o Moos Brugger, que eu falei, essa figura que é um fascínio para o homem comum, porque o Rich é um cara comum, não fez nada, então ele fica assim, será que ele, se ele não fosse um homem comum, ele teria coragem de praticar, né, esses atos de violência, assim, que são, né, são próprios desses marginais, esses homens violentos, que é o Moos Brugger, né, que é um psicopata, ele é louco, será que é um cara louco que fez isso? Então, ele, pensamento comum, é igual o cidadão comum, fica lendo jornal, né, já percebeu o cidadão comum, um cara normal, que fica lendo a página de policial, fica lendo aqueles crimes, né, parece que é fascinante ficar vendo isso, né, esses jornais que tem na TV, que assim, né, jornais que ficam só falando de crime, de cena policial, e aí o cidadão comum, homem comum, que nunca praticou um crime, né, no máximo roubou né, assim, o cara, né, pratica pequenas sutis, ações não violentas, ficam fascinados por essas figuras, né, que são violentos, são marginais e que causam grandes transtornos, e as pessoas ficam pensando, quem seria o psicopata, né? E aí é o que leva, por exemplo, pessoas comuns a ficar fascinadas por romance policial. Então a pessoa que gosta de ler romance policial é uma pessoa comum, pessoa pacato, cidadão, né? Incapaz de machucar uma abelha, como diz o outro, e aí fica lendo ali romances de massacre, de perseguição, de o Jack o Estripador, tipo as coisas assim, né? Então é essa questão ele trabalha muito isso. O que fazem, né, essas pessoas comuns ficarem preocupadas com esses personagens que são tanto quanto violentos, né, assim, que são o contrário da pessoa comum, né? Então ele é um marginal e o Moos Brugger é um homem que cedeu a um momento de fúria e tal, né? Então é um personagem assim. E aí tem um rompimento, ele vai romper com a Bona Ideia e aí vai sair um capítulo inteiro que ele vai sair igual o Hans Castorp pensando na vida, ele vai andar pela cidade, né, e vai pensar que, olha, viver mesmo é não refletir. Então você vive, deixa a vida levar, né, tem um pagode assim, né, deixa a vida levar e não pensa muito, e realmente o Rich é esse cara que a vida vai levando, né, ele não tem nenhuma ação, né, assim, prática, ativa. Então é que o Walter, o amigo dele, fala, realmente ele se dedica a coisas inúteis, né? E aí ele fica perdendo tempo pensando nesse psicopata, esse Moos Brugger, que não tem nenhuma relevância, né? Você pensa, que importância tem na história esse personagem, que é um personagem que lembra muito o protagonista lá do Bealin Alexanderplatz, né, do Alfred Doblin, né? Então pode se relacionar. É um romance que passa na cidade, também é um cara criminoso, saiu da cadeia, né? Então um negócio assim, tá na minha lista de releitura há mais de 5 anos, né? Eu tenho que reler esse livro, Bealin Alexanderplatz, né, que passa em Bealin, né? Muito bem, aí essa parte 34 vai lembrar muito, e aí ele tá pensando assim, sabe que você tá andando assim, a cabeça estourou, ele tá andando na rua, e aí ele vê lá um banqueiro lá, um cara, diretor de banco, né? Que aí ele chama, como é que é o nome do cara aqui, gente? Não tenho o nome dele aqui. Já esqueci o nome dele. Mas ele vai encontrar lá um cara do banco indo à Bolsa de Valores, o cara está preocupado, né, com progresso, com capitalismo, Bolsa de Valores, com a vida patriota. E aí o Rich começa a filosofar com o cara, você gosta de filosofia, então já vou pensar que existe um princípio da razão insuficiente. Aí ele fala assim, acontecem coisas que não têm razão suficiente. Lembrar que essa ideia da razão suficiente já está na filosofia, né? O Leibniz, o Kant, né? O Spinoza, né? Vários filósofos defendem que tem uma razão, né? Há uma razão para as coisas, né? E aí é a base da filosofia. A base da filosofia é que existe uma causa e consequência, existe uma cadeia lógica, né? A ideia lógica, né?
E aí ele fala assim, não, nós que nos esforçamos para dar sentido. E realmente, né, se parar para pensar, muita coisa é aleatória, muita coisa é flutuação e você que dá um sentido. Né? Então não existe essa razão suficiente. Então esse é o princípio aqui no capítulo 35, né, que é o princípio da razão insuficiente. E ele está com o nome do cara. O nome do cara é Leo Fischel, né? Leo Fischel. É um cara que crê no progresso, é um cara que está ali, né, com suas ações em dia no banco, né? E ele está ali preocupado com a bolsa de valores e quanto vai custar isso. Só que isso é antes da Primeira Guerra Mundial. Então é aquela ideia de progresso. Ninguém imaginaria que teria uma guerra de 4 anos que arrasaria a Europa, né? Então com a queda da Europa subiu o quê? Os States, né? Que aí os Estados Unidos vão entrar na guerra em 17, a Rússia vai sair em 17, né? E aí quando chegar em 18 já não tem mais a monarquia dupla. Né? E aí ele vai falando dos vários personagens. Esses personagens aqui surgem assim meio caricatura, né? Eu já falei em outros vídeos. Não tem um desenvolvimento, a não ser, por exemplo, o casal Clarice e Walter, né? Clarice e Walter tem um desenvolvimento ali do casal, né? Ainda mais a personagem Clarice, né? Que ela vai mostrando diferenças entre do casal ali. Ambos são músicos, né? Eles tocando e ela pensando na vida, né? No amigo Rich. E por que o Rich está preocupado com o Mossbrugger lá, o psicopata e tal, né? E aí para ela também, esse Mossbrugger é uma figura assim, de medo e de fascínio, né? De uma coisa que você detesta, mas a mesma coisa, quem é esse cara? Por que ele fez isso, né? Então, esse fascínio que a pessoa normal, podemos dizer assim, exótica, esdrúxula, né? Violenta, né? Causa, né? Por isso que a gente gosta de ver filme de terror, por exemplo, né? Então, pessoas mais comuns, né? Mas gostam de ver filme lá de psicopata, de filme de terror para se assustar. Porque a vida é muito, né, tediosa, vou ver um filme de terror aqui para ver se tem um pouco de emoção, né? Então esse Mossbrugger significa justamente isso, né? O maníaco, o anormal, o diabo, né? Esse é o diabo, né? A gente precisa dessa figura do exótico, né? Do terrível, porque a vida vai seguindo essa vida normaloide, né? Né? Aí são todo mundo normalpata, né? Aí o contrário do normalpata seria o psicopata, né? E o Rich fica pensando na vida, né? Fica pensando, né, que qualidades eu tenho? Será que a minha qualidade é não ter qualidades, né? Então ele é um caráter, fácil, é um caráter dele é não ter caráter algum, né? Então é justamente isso, ou seja, ele não está ligado a nada, assim, no sentido de que ele vê ali os patriotas, né? Vê que aquilo é uma ação patriótica, justamente para unir as classes, né? Falando, né, isso interessa aos nobres, interessa aos latifundiários, aos industriários, aos burgueses, aqueles que jogam na bolsa de valores. Todo mundo está preocupado em uma grande pátria. Lembrar que isso é a Primeira Guerra Mundial. E aí o Rich fica ali preocupado com a vida, né, assim, a preocupação dele agora é a Diotima, né? Então por isso que ainda a Diotima está na história e vamos continuar lendo para ver, né, se ele vai conquistar a Diotima, que já tem um amante, né, que é o Paul Arnheim. E como é que vai ser essa campanha para mobilizar recursos, né, e a vontade popular para fazer essa festa, grande ano austríaco, né? Esse nome, inclusive, foi dado no jornalista, né? Tá lá o Leidensdorf, como é que chama? Leidensdorf, que é o conde, né, o Vossa Alteza, lá, o grande ministro, né? Que é pego de surpresa que você tem uma manchete, olha, 1918 vai ser um ano austríaco. E aí ele fica, mas que né? Ideia, né? E aí ele tem que fazer um ano austríaco, porque agora está divulgando e vai ser um sucesso para ele. Vai ser um sucesso porque aí vai mostrar que realmente é um ano austríaco, o Império Austro-Húngaro, a monarquia dupla, né? E aí ele vai ter que juntar vários recursos. Eu ouvi o homem comum, aí ele pensa logo em quem? A ironia da coisa, ele pensa logo no Rich, né? Que quer achar o endereço dele, quer descobrir. Vai lá na Diotima, né? Que tem um salão lá de vida social. E aí, cadê seu amigo lá, o Rich e tal? E aí ele vai tentar encontrar o Rich, né? Porque ele quer conversar com uma pessoa comum, o homem do povo, né? O homem do povo, porque ele está cercado de bajuladores. O cara é alteza, né? Ele está cercado de bajuladores que vão falar só o que ele quer ouvir, né? Então vou falar tudo o que ele quer ouvir, mas ele quer a opinião do povo. Ele quer que aquela festa de 1918, que não aconteceu, né? Ele gostaria que fosse uma festa popular, uma festa que tivesse a voz popular e que aí fosse realmente uma união de classes, né? Ele é um cara religioso, é um cara nacionalista, patriótico, e a ideia dele é fazer uma coisa em comum que para unir essas classes, para não ter essas, né, essas conversas de luta de classe, coisas de comunista, coisa de comunista e tal, né? E coisa de revolucionário. E ele é um cara, né, altamente conservador, ele quer usar o patriotismo, né? Imagina, só acontecer nessa época, né? Quer usar o patriotismo para unir as classes, né? Para não ter ali nenhum problema.
E a guerra, de certa forma, foi isso, porque a guerra mobilizou a nação, mas não acabou bem, porque a guerra se estendeu demais, e quando acabou a guerra, acabou também o Império Austro-Húngaro, né? Fica aí a dica, vai ter mais vídeo, porque vai demorar aqui para ler isso aqui, né? Muito personagem, muito núcleo, e aí essas digressões filosóficas, né? A lá Montanha Mágica, que o Roberto Muzzilli faz aqui no Homem Sem Qualidades, ok? É isso aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.